Agora eu vou falar um pouco a respeito do batismo com o Espírito Santo, que é um dos pontos mais importantes e vitais da vida cristã. Então, sem Deus, se nós não tivermos Deus dentro da gente, a gente não pode fazer absolutamente nada. Porque tudo que nós fizermos vai ser com a força dos nossos braços e não mediante Deus. E a Bíblia, ela diz o seguinte a respeito do Espírito Santo, do batismo. O que eu vou falar é exatamente isso, batismo com o Espírito Santo. Quando a pessoa ela recebe o Espírito Santo, e vocês vão entender. A Bíblia diz assim, em Mateus, capítulo 14, versículo 23, diz o seguinte: Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará as minhas palavras. Então Jesus ele começa falando que se nós amarmos, se existe alguma pessoa nesse mundo que ama Jesus Cristo, esse indivíduo, essa pessoa, ela vai guardar as palavras de Jesus, tá bom? Então quem ama Jesus guarda as palavras dele, não despreza elas e não dá ouvidos, né? Mas pelo contrário, a pessoa ela guarda. Então, se alguém me ama, guardará as minhas palavras e meu Pai o amará. Então a pessoa ela ouve a voz de Jesus Cristo, os ensinamentos dele. Para que uma pessoa ela possa guardar as palavras de Jesus Cristo, é necessário que ela conheça as palavras dele. Então é necessário que ela vá até Jesus Cristo para ouvir os ensinamentos dele, para conhecer o que sai da boca de Jesus Cristo. E a Bíblia diz que se nós amamos, que a pessoa que o ama é a pessoa que guarda as palavras que saem da boca de Jesus Cristo. E depois ele continua falando. E viremos, e o Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então a Bíblia fala assim, vou ler de novamente. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra e meu Pai o amará. Deus o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Então quem é que vai fazer morada? Ou seja, quando a Bíblia, quando Jesus fala viremos e faremos morada nele, o que Jesus quis dizer? Nesse exato momento, quando Jesus se referiu a essa palavra, ele estava entre os apóstolos, entre os discípulos. Ele ainda não tinha morrido e nem ressuscitado. Quando Jesus diz viremos, ele já estava falando dele, já após ter morrido e após ter ressuscitado e ido para Deus. Então, quando Jesus ele fosse para Deus e fosse para o Pai e estivesse lá sentado à direita de Deus, aí a Bíblia diz que vai existir um momento que ele, Jesus e o Pai, eles virão e farão morada. Ele fala assim, faremos morada. E viremos para ele e faremos nele morada. Entendeu? Ele não fala assim, eu irei morar com vocês. Não, ele fala que ele vai fazer morada na gente. Então Jesus Cristo, ele diz que o nosso corpo é morada de algo, né? Ou vai ser morada de Deus ou do diabo. E aqui Deus ele quer fazer do nosso corpo morada de Deus e de Jesus Cristo. Mas o que acontece? Nós sabemos muito bem que o Jesus, né, o Jesus ressurreto, ele não vai vir, ele vai continuar lá. Então e o Pai também ele está lá. Então quem é que vai vir? Jesus está mentindo quando ele fala eu e o Pai viremos e faremos morada nele? Não. Quando Jesus fala que eles viriam e fariam morada na gente, é uma referência ao Espírito Santo. É como se ele estivesse falando que essas pessoas, elas seriam batizadas com o Espírito Santo. Jesus ia batizar essas pessoas com o Espírito Santo. Porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo são uma trindade, eles são apenas um. Então, quando a pessoa ela recebe o Espírito Santo, ela está recebendo Deus. Quando uma pessoa recebe o Espírito Santo, ela está recebendo Jesus Cristo. Então, quando ele fala, eu e o Pai viremos e faremos nele morada, ele estava falando, irei batizar vocês com o Espírito Santo. É exatamente isso. Então aqui esse versículo, na verdade, é uma referência ao batismo com o Espírito Santo. É Jesus Cristo colocando o Espírito de Deus dentro de vocês. Tem um determinado momento que Jesus fala assim para os apóstolos, sopra, né, sobre eles, e fala assim, logo quando Jesus ressuscitou, ele sopra e fala assim, recebam o Espírito Santo. E é interessante que esse receber o Espírito Santo é como se fosse o oxigênio que existe dentro dele viesse sobre esse fôlego que tinha dentro dele viesse sobre os apóstolos, né? Aqueles que crescem em Jesus Cristo. E o que acontece?
É como se Jesus Cristo estivesse falando que como se Deus estivesse falando que através de Jesus Cristo viria o Espírito Santo, ou seja, através de Jesus nós seríamos batizados com o Espírito Santo. Então, a partir de agora, na nova aliança, a pessoa só é batizada pelo Espírito Santo através de Jesus. É Jesus quem batiza com o Espírito Santo. Ninguém mais tem esse poder para batizar com o Espírito Santo, senão Jesus Cristo. Então ele diz assim: Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, então se alguém amar Jesus Cristo, guardará as minhas palavras. Então guardará as palavras que saíram da boca de Jesus. E meu Pai o amará. Então, se a pessoa ama Jesus Cristo e guarda as palavras que saíram da boca de Jesus Cristo, Deus o amará também. Mas por que Deus o amará? Nós vamos ver um pouquinho mais na frente por que Deus amará essa pessoa. Porque é bem simples. Essas palavras, mais na frente nós vamos ver que essas palavras que Jesus Cristo citou, né, que Jesus Cristo trouxe através do Evangelho, das boas novas para a gente, essas palavras elas vieram de Deus. Elas foram inspiradas por Deus. Então elas vieram da parte de Deus. Então se nós amamos, se nós guardamos essa palavra e amamos Jesus, nós estamos amando a Deus. Porque essa palavra foi inspirada por Deus e Jesus Cristo era o próprio Deus. Então vamos continuar. Se alguém me ama, guardará as minhas palavras e meu Pai o amará. Deus, o Pai, amará essa pessoa. E viremos para ele e faremos morada nele. Uma referência a fazer do teu corpo templo do Espírito Santo, ou seja, o batismo com o Espírito Santo. Ele vai acontecer com as pessoas que amarem o Filho de Deus. Então, mais uma vez, Deus direcionando e elevando nossos olhos a Jesus. Tá? Quem não me ama, só um ponto para vocês entenderem. O Espírito de Deus, ele torna Jesus Cristo real, tá bom? Ele nos dá essa fé que vivifica e nos dá fé real em Jesus Cristo. Nós passamos a ter certeza de que Jesus Cristo é real e ele vive. É o Espírito Santo que nos dá essa certeza absoluta. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Então Jesus Cristo diz, se a pessoa, ou seja, a pessoa que fala, eu amo Jesus, cara, vocês vão conhecer, ou talvez você até já conheçam, muitas pessoas que falam assim, eu amo Jesus Cristo, eu sou apaixonado por Jesus, mas é uma pessoa idólatra. É uma pessoa que vive uma vida, digamos, relacionada a uma vida sexualmente ilícita aos olhos de Deus, que não é agradável aos olhos de Deus, e muitas outras coisas, mas a pessoa fala, eu amo Jesus. E tu vê uma vida totalmente contrária aos ensinamentos de Jesus Cristo. Então Jesus Cristo diz, quem me ama não é aquela pessoa que fala que me ama, aquela pessoa cheia de sentimentalismo, que chega, eu amo Jesus Cristo, porque ele era isso. Cara, a pessoa que ama Jesus Cristo é a pessoa que guarda as palavras dele. Já deixou claro, ele definiu aqui, para não enganarem a gente, para não enganarem vocês. Quem ama Jesus Cristo não é aquela pessoa que vai declarar que ama Jesus, não. A pessoa que ama Jesus Cristo é aquela pessoa que guarda as palavras que saíram da boca dele, da boca de Jesus Cristo, que procedem de Deus. São essas pessoas que amam Jesus Cristo, não as pessoas que falam que amam. Tá? Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha. Então, a palavra que nós escutamos de Jesus Cristo durante todo o Novo Testamento, especialmente os Evangelhos, não vieram de Jesus Cristo, é o que ele está falando. Não é minha. Ou seja, essas palavras, Jesus fala, essas palavras não é minha. E ela é de quem? Mas do Pai que me enviou. Ou seja, essas palavras são de Deus. Se você não reconhece que Jesus é Deus, é o enviado por Deus, é filho de Deus, você simplesmente não está reconhecendo Jesus. Tá bom? Como sendo filho de Deus. Então, esses são os pontos, tá? A pessoa que ama a Jesus Cristo é a pessoa que vai ser batizada com o Espírito Santo, é a pessoa que vai se tornar morada de Deus. E entendam, o Espírito de Deus, ele vivifica Jesus Cristo dentro de nós. É exatamente isso que acontece. Deus, ele é vivificado dentro de nós através do Espírito Santo.
Sem o Espírito Santo é impossível. Se sem o Espírito Santo não há fé, não há fé. Ninguém tem capacidade de crer em Jesus Cristo se não for mediante o Espírito Santo. O Espírito Santo nos traz esse fôlego, né, de fé, de vida, de renovo. Torna Jesus Cristo real e vivo dentro de nós. E é isso que Deus quer. E tudo começa quando você faz uma escolha, né? E Deus, eu entendo muito assim, Deus ele é um Deus justo. Muitas pessoas dizem assim, é tudo pela graça. Então, não é uma escolha nossa, uma decisão nossa. Deus vai decidir quem vai estar no reino dele. Mas só que quando as pessoas falam isso, elas simplesmente tornam Deus um Deus injusto. Mas mesmo que ela fale, mas Deus não é. Mas tu tornaste. E Deus não é um Deus injusto. Quando a gente passa para analisar com sinceridade, cara, se Deus decidisse quem vai entrar e quem não vai, assim, por ele mesmo, no caso, seria algo injusto. Mas não é isso que acontece. Deus ele nos dá a possibilidade de decidir qual decisão nós vamos tomar, qual escolha nós vamos fazer na nossa vida. Ou seja, quando uma pessoa ela for rejeitada, não entrar no reino de Deus, não é porque Deus olhou e falou, não quero que ela entre, eu quero que aquele outro lá entre. Não foi isso que aconteceu. Mas é isso que essas pessoas dizem, né? Elas falam indiretamente que é isso que acontece, e não é uma verdade. Quando uma pessoa ela não digamos, vai ser apta a entrar no reino de Deus, é porque ela decidiu. Né? Ela decidiu ser como aquelas pessoas que não guardaram a palavra de Deus, que rejeitaram a palavra, que não amaram Jesus Cristo. Só muda que para entrar no reino que Jesus é rei, tem que seguir, no caso, essa disciplina do reino. Tem que viver essa disciplina, essa verdade do reino. Porque todo reino existe um rei, e o rei determina o estilo de vida daquele reino. Determina como vai ser o estilo de vida. Né? E o que acontece, é só vocês se lembrarem dos reis, né, do livro dos reis. Toda vez quando um rei se agradava aos olhos de Deus, que amava a Deus, entrava no poder, o estilo de vida daquele reino era totalmente diferente. Quando entrava um idólatra, uma pessoa totalmente do inimigo, do diabo, o reino, o ambiente, os padrões do reino mudavam completamente. Então Deus, se Jesus Cristo é o rei de um reino, ele vai determinar os padrões para entrar naquele reino. Então é uma decisão sua seguir esses padrões rígidos, porque é um padrão de disciplina do mais alto nível, ou não. É uma decisão nossa, não é de Deus. Né? Deus, ele determinou os padrões. E a nossa escolha é entrar pela porta estreita ou falar, não, eu não quero ir por ela porque é muito apertado. É uma escolha nossa. Tá? Não é uma escolha que Deus vai tomar pela gente, é a gente que vai tomar. E Deus vai observar. Se a gente decidir entrar pela porta estreita, Deus vai se alegrar. Vai nos dar o Espírito de Deus, vai nos capacitar, vai nos transformar, nos moldar, nos esvaziar do mundo, para que ele venha colocar dentro de nós o Espírito Santo e nos ajudar, nos capacitar através do Espírito de Deus a seguir por esse caminho apertado, estreito, que leva à vida eterna. E as pessoas não entendem isso. Elas acham que elas acham que podem viver, uma mentalidade errada. Entendam, Deus ele não é um Deus mau, ele é na verdade, não é nem a palavra mau, ele não é um Deus injusto. Deus é um Deus justo, e quando a gente passa para entender que Deus é um Deus justo, e a gente passa a ser sincero, né, diante das realidades, das verdades, a gente entende que é tudo, no final, é a nossa decisão que vai decidir se nós vamos estar com Cristo no reino de Deus ou não. Essa é a grande verdade, essa que nós temos que entender, esse é o verdadeiro evangelho. Né? A Bíblia não diz que a quem Deus escolher vai estar no... Não. A Bíblia diz assim, aquele que perseverar até o fim. Mas só muda que Deus ele vai escolher aquelas pessoas que perseverarem. Né? Então por isso que essas pessoas vão ser escolhidas, porque elas decidiram perseverar. Elas decidiram entrar pelo caminho apertado, estreito, que leva à vida eterna. Então essas pessoas serão escolhidas. Né? É simples. Interessante que na Bíblia sempre Deus ele rejeita uma pessoa quando a pessoa rejeitou Deus. Não é o contrário, Deus não rejeita uma pessoa, né, porque Deus quis. Não é assim que funciona. Deus ele sempre vai rejeitar uma pessoa porque antes aquela pessoa rejeitou a Deus e decidiu não buscar mais a Deus, não buscar mais a face de Deus. Aí Deus rejeita aquela pessoa porque antes ela rejeitou a Deus. É exatamente dessa forma que funciona. Deus não é um Deus tirano, um Deus mau, ou um Deus que está lá sentado e decide as coisas. Eu quero isso, vai ser desse jeito, porque eu quero e ponto final. As pessoas não entendem, cara, que Deus é um Deus justo. Se há justiça, Deus ele nos dá a possibilidade de decidir entrar
por um caminho apertado e estreito ou não, né? Mas, né, vai muito da... Felizmente, muitas pessoas têm, né, usado isso de que eu já estou salvo, uma vez salvo, sempre salvo, justo para pecar. Aí a pessoa tem uma vida de pecado, mergulhada em pecado, porque diz que um dia, né, foi lá na frente, falou que creu, o pastor batizou e pronto, né? Então, eu acredito que a gente tem que manter a nossa perseverança, continuar orando, buscando a Deus. Porque a Bíblia diz que só aqueles que perseverarem até o fim serão salvos, né? Não tem como anular isso. Não tem como anular essas verdades. Somente aqueles que perseverarem até o fim serão salvos, tá bom? Isso são verdades absolutas. Então, Jesus Cristo diz que nós devemos amar a Deus com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração. Então, vamos focar na verdade que está escrito na Bíblia, tá bom? É a mais importante de todas, né? É a mais importante. Então, fiquem com o que está escrito na Bíblia, tá bom? Busquem agradar a Jesus. Quando vocês escolhem as palavras que estão na Bíblia, exatamente, vocês estão escolhendo Jesus Cristo. Vocês estão falando, eu decidi amar mais a Jesus do que o fulano de tal, do que o meu pastor, do que seja lá quem for, tá? Isso é importantíssimo. Muitas pessoas querem e exigem que tu ame mais o teu pastor, porque eles falam que se tu amares o teu pastor, tu tá amando Jesus. Só muda que se esse pastor se afastar dos caminhos de Deus, estiver desviado e cair no buraco, tu vai cair junto, né? Então é melhor amar Jesus Cristo e ser fiel a Ele, né? E se os pastores estiverem de acordo com essa verdade, você segue essa verdade junto com eles, em comunhão com Jesus. Mas o que não pode acontecer é de você ver que eles não estão vivendo uma verdade e você busca viver essa mentira para agradar pessoas. Mas nós temos que agradar Jesus. E tudo isso está relacionado ao amor. Quem que você vai amar mais? Você mesmo? O desejo por poder, por status, por lugares altos? Ou manter a tua comunhão com o Espírito Santo, ou ser cheio do Espírito Santo, ou ser batizado com o Espírito Santo? É uma decisão que todo mundo tem para tomar. Então agora eu vou orar, tá bom? Senhor Deus, eu coloco essas vidas diante do Senhor, peço que o Senhor os guarde, que o Senhor os ilumine, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os encha do teu Espírito, encha da tua unção, Senhor, peço que o Senhor os guarde, Senhor, os livre de todo mal, de todo perigo, Senhor, não permita com que nenhuma pedra de tropeço venha fazer com que eles venham tropeçar e cair. Senhor, mas eu peço que o Senhor os guarde, que o Senhor venha os encher do Espírito Santo, venha ungí-los, se tiver um mundo ainda dentro dessas pessoas, começa a remover o mundo de dentro deles, porque para o batismo com o Espírito Santo é necessário remover o mundo, tá? Então, Senhor, remove o mundo desses corações, remove o mundo de dentro dessas pessoas, Senhor, e sela elas, Senhor, com teu Espírito, sela elas derramando a tua unção dentro delas, Senhor. Senhor, enche delas do teu gozo, Senhor, do teu bom ânimo, da tua paz, que só o teu Espírito pode dar, Senhor, e faça com que elas venham provar dessa alegria, não uma alegria que é segundo o mundo, mas é uma alegria que vem diretamente de Deus. Senhor, eu peço que o Senhor os guarde, os proteja e os livre de todo o mal, Senhor. E os conduza de acordo com a verdade. Ilumina elas, Senhor, de acordo com a verdade do teu evangelho, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém.